A palavra do Senhor diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus, trazemos nossas vidas como uma oferta a Ti, Senhor, nesta hora, neste culto que rendemos a Ti. E porque trazemos como oferta, como uma entrega a Ti, pedimos que o Teu Espírito se agrade em nos tomar em Tuas mãos para falar conosco, para visitar a nossa mente, o nosso coração, para perscrutar aquilo que há dentro de nós e nos fazer enxergar aquilo que precisamos da visitação da Tua graça, para sermos moldados à imagem do Teu Filho amado, Jesus, Senhor da nossa vida. Amém. Podeis assentar. Hoje nós estamos retomando aquilo que é o nosso desafio espiritual para esse ano de 2014. Dia 31 de dezembro, dissemos aos irmãos que precisávamos aprender a ter uma vida transformada à imagem de Jesus. Nenhum cristão é chamado para viver a sua própria imagem. Nenhum cristão é chamado para viver para si mesmo. Nenhum cristão é chamado para viver os seus sonhos. Todos os cristãos, quando são chamados em Cristo Jesus, são chamados para terem a sua vida transformada à imagem dele. Isso significa que todos nós somos chamados a morrermos. Morrermos. Não termos bom nome.
não termos nossa imagem, mas sermos reconhecidos pelo nome de Cristo em nós, pela imagem de Cristo em nós. Então, desde o dia 31 de dezembro, temos examinado esse texto de Efésios. É horas que eu acho que eu sou alto. Deixa eu baixar isso aqui. Eu preciso me conformar com a minha altura. Nós temos examinado esse texto de Efésios. E temos procurado entender o que é uma vida transformada à imagem de Jesus. Já observamos os versículos 17 a 19, quando o apóstolo Paulo toma a vida do ímpio para dizer, olha, vocês eram assim. Isso não faz mais parte da vida, nem do comportamento, da maneira de ser de vocês. Vocês eram assim. E Paulo então nos confronta, porque quando ele começa a falar o que era a nossa vida, como nós vimos naqueles domingos iniciais, talvez a gente olhe demais, Senhor, isso aqui ainda está em mim. Parece que não saiu de mim esse tipo de vida, esse estilo de vida, essa maneira de viver, essa maneira de pensar, essa maneira de falar, parece que não saiu de mim ainda. E a ideia é que realmente Paulo nos confronte com aquilo que ainda não está ok na nossa vida, que não está ajustado. Aquilo que ainda não foi transformado nem moldado à imagem do Senhor Jesus. Então nós começamos a examinar os versículos 20 e 21, onde o apóstolo Paulo começa a fazer uma análise da nossa conversão. Paulo coloca 3 coisas que nós precisamos examinar seriamente na nossa conversão. Porque se eu olho para aquilo que ele disse de 17 a 19, e eu vejo algumas coisas ainda em mim, eu vejo alguns impulsos, sentimentos, atitudes que dizem, olha, isso não é digno de quem está em Cristo. Paulo quer que eu examine 3 coisas, para verificar se de fato eu estou em Cristo. A primeira questão que ele colocou, e já examinamos, versículo 20, quando ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. E a questão de Paulo é, quem é o Cristo que você aprendeu? Porque não adianta abrir a boca e dizer, olha, eu creio em Cristo. Até porque, como eu já disse a vocês e aos alunos da faculdade, eu digo isso direto, nem sempre os tradutores da Bíblia nos ajudam, eles complicam pra caramba. Versículo 20, quando Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa Messias. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como alguns acham. E quando eu não entendo em que sentido ele é o Messias, então com certeza eu cultuo e adoro um falso Cristo. Na época do Novo Testamento tinham vários Cristos. Virava e mexia, se levantava um Cristos ou um Hamashia, que é a palavra hebraica de onde deriva Cristo. Levantava um Hamashia na época e dizia, eu sou Hamashia. Quem é o Cristo que você cultua? Examinamos isso naqueles domingos, porque a igreja evangélica hoje não cultua mais o verdadeiro Cristo. Faz muito tempo que o Cristo das Escrituras não frequenta muitas igrejas por aí. Mas que dominicalmente, e não só dominicalmente, essas igrejas se reúnem de domingo a domingo. Elas têm campanha todo dia. Faz muito tempo que Cristo não sabe o que é entrar, o verdadeiro Cristo nessas igrejas. Depois nós examinamos o versículo 21, quando Paulo trata de uma segunda questão que nós precisamos examinar na nossa vida. Ele disse, se é que de fato o tendes ouvido. E aí nós já dissemos também que há um problema sério de tradução de novo aqui. É só você... Tem lugares aqui na frente, Luciano. É só você pegar outras traduções e você vai ver que a expressão grega não é uma expressão de dúvida. Como se Paulo, olha, eu não tenho certeza se vocês são convertidos, mas a expressão grega, nós temos aqui um particípio grego mais um ean, e isso em grego é uma afirmação. Visto que vocês, de fato, o tendes ouvido. Então, a segunda questão de Paulo não é apenas quem é o Cristo.
Mas de quem você tem aprendido? Se você não tem aprendido por meio de Cristo Jesus, vocês têm ouvido Cristo Jesus, então você precisa questionar a sua salvação. Porque provavelmente você está aprendendo coisas erradas. Então nós examinamos que ouvir Cristo Jesus é ouvir Cristo por meio da sua palavra. E esse é um grande mistério. João apresenta Cristo como a palavra encarnada de Deus. E essa palavra encarnada, Jesus Cristo, nos entrega a palavra escrita para que saibamos tudo o que precisamos saber sobre Ele. Então, quando você é um crente dado a revelações especiais, você fica esperando que Deus fique mandando profetas e profetisas falar com você. Há algo de errado na sua salvação. Entenda, não é que Deus não possa se valer desse recurso, mas esse recurso ele é extraordinário, ele não é ordinário. Ou seja, ele não é a maneira normal de Deus falar com seus filhos. Deus não fica mandando profetisa e profeta toda vez que ele quer falar. Deus manda sempre a sua palavra para instruir a nossa vida. Achei engraçado esses dias, um pastor amigo meu, ele foi meu aluno na faculdade evangélica. Ele me mandou um vídeo de um profeta. Ele disse: pastor, o que é que o senhor acha desse profeta? E era um africano. E o intérprete dele também era um africano. Ele disse tudo o que a Bíblia disse. Perfeito. Ele exortou ao nosso país para o que estava acontecendo no país. A pecaminosidade dessa nação. Só teve um pequeno detalhezinho que me fez questionar não o profeta, mas o pastor que me mandou o vídeo. No início do vídeo, esse profeta fala que uma noite ele estava dormindo. E o Senhor deu a ele um sonho, uma visão sobre o nosso país. E nessa visão, então, ele via a pecaminosidade dessa nação. E aí ele começa a expor a Bíblia sobre a pecaminosidade daquilo que o Senhor mostrou a ele. Então foi bíblico. Só que aí eu questionei o pastor, esse amigo meu, que foi meu aluno, eu disse: eu só não entendi porque você me mandou esse vídeo. Se tudo isso que ele tem dito, nós temos dito também somente com a palavra. Minha pergunta é porque ele é pentecostal e ele começa a mensagem dele dizendo que teve uma visão? E essa visão então deu autoridade ao que ele disse? De tal maneira que se eu chegar para você e não te disse: olha, irmãos, essa noite Deus veio falar comigo e mandou dizer isso para você, então isso não vai ter autoridade para você? Eu preciso ficar falando que Deus manda visões para mim. Eu preciso ficar falando para você que Deus vem falar no meu ouvido para dizer a você, para que você diga: nossa, esse homem é o homem de Deus. Nossa, essa palavra é palavra de Deus. Não, a verdade de Deus ordinária. E no bom sentido da palavra, não daquela propaganda doida que está por aí, mas no sentido normal. É a palavra revelada e escrita. E se essa palavra revelada e escrita tem me dito a verdade, então isso é verdade. Eu não preciso de sonhos e visões para dar autoridade a essa palavra, porque a autoridade dela repousa naquele que é a palavra encarnada de Deus, Cristo Jesus. Nós precisamos ter o espírito luterano, não dos luteranos, mas que havia em Lutero. Quando Lutero dizia: Senhor, eu não preciso de nenhuma visão. Eu não preciso de nenhum sonho. Eu não preciso que homens venham trazer revelações da tua parte para mim. Eu apenas preciso que a tua palavra me instrua. Porque quando a palavra me instrui, eu sei que isso que Paulo está dizendo é verdadeiro para mim.
Cristo me instruiu. Quando a palavra é instrutora, o próprio Cristo é o meu instrutor. Mas a terceira questão, então, que Paulo suscita agora, versículo 21, ele diz: visto que de fato o tendes ouvido, preste atenção agora, e nele fostes instruídos. Quem nós escolhemos para nos instruir em Cristo Jesus? Os que nos revelam a verdade de Cristo em sua palavra, ou os que nos revelam um Cristo segundo o nosso coração? Quem é o seu instrutor da verdade de Cristo? Os que verdadeiramente são salvos, que conheceram a Jesus, eles querem instrutores segundo Cristo Jesus. Segundo a palavra de Cristo Jesus. Porque querem ser instruídos na verdade de Cristo. E isso faz toda a diferença. Ontem eu vivi uma experiência daquelas que eu preciso aprender. Isso aqui tá bom para mim. São cacuetes, meu. Daquelas que Mastercard não compra. Para tudo tem Mastercard, Visa, como você quiser, Diners Club, American Express, mas tem coisas que não compram. Ontem eu estava dando aula na Ceilândia, e tem um aluno novo da CB lá. Um negão alto, forte. No intervalo, esse homem chegou para mim, e eu estava sentado, então eu tinha que olhar assim para ele. Ele disse: pastor, o senhor ainda não sabe quem eu sou. Mas eu queria aproveitar esse momento do intervalo para agradecer ao Senhor. Porque o Senhor salvou o meu casamento e o Senhor não sabe disso. E aí ele se apresentou: eu sou o esposo da fulana de tal. Há mais de 2 anos atrás, essa irmã, ela me procurou. Ela estava numa crise profunda. Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Na igreja, querida pela sua liderança, uma mulher ativa. Mas frustrada em casa, por causa do marido. Primeiro momento, o marido não prestava. Porque ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E quando ele se desviou dos caminhos do Senhor, ali já começou o inferno para ela. E a questão dela, ela precisava de alguém que ajudasse a dizer: não, minha filha, é isso mesmo, separe desse homem, que não. Larga a mão. Então ela pintou o diabo com o que havia de negativo no marido. Porque depois que ele deixou a igreja, pastor, chega no final de semana, ele só quer saber de ir para o bar beber com os amigos. E aquele maldito futebol dele. E a maconha que ele gosta de usar. Aí você vai ouvindo a história e você diz: opa, a irmã está na tribulação mesmo, esse marido é um tribuloso. Assim que o pessoal fala nas igrejas pentecostais: é um tribuloso um homem desse. E à medida que eu ia ouvindo, eu levei um tempo, para você ter uma ideia, eu levei mais de 2 meses
para conseguir fazer a minha primeira intervenção. Durante 2 meses só ela falava. Eu não estou brincando. Tal era a angústia do coração daquela mulher. Só que para mim foi muito bom ouvi-la durante 2 meses. Adivinha por quê? O que é que você aprendeu de Cristo? Quem te instruiu sobre Cristo e te instruiu o que sobre Cristo? Eu passei 2 meses só coletando as histórias. Meu amigo, quando começaram as confrontações, essa mulher pulava. Só faltava sapatear, irmão. E ela levantava angustiada. Porque ela começou a ver o tanto de pecado e injustiça que havia no comportamento familiar dela. E aí nós começamos a descobrir que o marido não era tudo aquilo. Ele gostava de tomar a cervejinha dele. Mas ele nunca chegou bêbado em casa, batendo nela ou nos filhos. Antes, pelo contrário. Sempre soube respeitá-la e aos filhos. Gostava de puxar a maconhazinha dele também, nas horas que ele queria relaxar. Ai, meu Deus. Entenda, irmãos, maconha é uma desgraça. A despeito dessa propaganda diabólica que o governo está fazendo para querer liberar essa desgraça, maconha é uma desgraça. Não me venha falar do uso medicinal, é outra coisa. Não mistura o uso medicinal da coisa com um cigarro de maconha. Você tem que ser muito ignorante, tapado e no mínimo burro para não saber distinguir o uso de maconha, cigarro e maconha medicinal. O governo não ensina isso. Aí o cara vai lá e pega a maconha. Beleza, ele acha que ele está no direito dele de usar a maconha. E a mulher não sabe lidar com isso. Porque aquilo é um símbolo para ela de algo ruim, ela não sabe lidar com isso. E a fé que ensinaram para ela é: larga a mão desse marido. Esse homem não presta. Então ela está enraizada na ideia de que Cristo quer dela que ela abandone o marido. E aí nós começamos a confrontar o coração dela. E aí começamos a descobrir que o problema não era o marido. Começamos a descobrir que havia muita soberba no coração dela. Porque ela era uma pessoa bem-sucedida no meio empresarial. Porque ela era aquela pessoa perfeita na empresa, que se ela faltasse um dia, a empresa virava uma bagunça. Opa, então o problema não é o marido. É o que você aprendeu de Cristo, que está tudo errado. E como na igreja dela a mensagem é: você é vitoriosa, é uma vencedora, e ela era mesmo, eu não posso ficar ao lado de um perrapado desse. Deu trabalho, irmãos. Depois do 3º mês, ainda foram uns 6, 7 meses só de confrontação. Porque ela aprendeu errado de Cristo. Então ela não conseguia ser imagem de Cristo para o seu esposo. Ela conseguia ser a imagem de um Cristo soberbo, de um Cristo altivo. Não, você não serve para andar comigo. E eu lembro que foi muito legal quando terminou o processo, eu dei alta dela. Era uma outra pessoa. Outra cabeça. Um Cristo que fez diferença para ela. Mas o marido nunca quis vir fazer o acompanhamento. Eu o convidei a vir algumas vezes, ele nunca quis vir. Então passaram-se mais de 2 anos e eu o encontro na sala de aula da CB. E aquele homem, aquele negão alto, ele olha para a tua cara e diz: obrigado. O Senhor salvou o meu casamento.
E através do que aconteceu na vida dela, a minha vida também foi transformada. Você entende isso? Porque aquela mulher entendeu o Cristo verdadeiro. E ela decidiu então ser imagem desse Cristo para o seu esposo. Não só acabar nas tormentas do casamento, como ele foi transformado pelo que ele viu na vida dela. E ontem ele dizia para alguns alunos que estavam ao redor e diziam: minha mulher é uma outra mulher, e eu vejo Cristo nela. Você entende isso? Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você quer refletir para o outro Cristo. Agora pergunte: quem tem te ensinado sobre Cristo? Porque o que mais tem por aí hoje são pastores dizendo: larga a mão do seu casamento. Não, seu marido não presta mesmo. Pastores covardes que não têm coragem de olhar para você e dizer: o problema talvez esteja em você. O problema provavelmente é você. Porque o seu coração está dominado pelas soberbas, pelos egoísmos, pelos interesses pessoais. Você não vê Cristo tratando com as pessoas apontando para o outro. Cristo trata com as pessoas tratando do coração delas. Por isso Paulo diz: e nele fostes instruídos. Vocês que são salvos têm sido instruídos em Cristo Jesus. Mas quem vos instrui? A palavra instruir aqui, a palavra grega refere-se à catequese. Como nós não gostamos dessa palavra, né? Nosso preconceito católico romano. A igreja presbiteriana não tem essa crise. Lá era o catecumenato. Muito bem. Né? Aí a igreja evangélica, para não ter que usar esses termos catequese e catecumenato, assim, é o discipulado. Eu acho isso tolo demais. Os caras não sabem o que é discipulado. O que é discipulado na cabeça do pessoal? É gastar 1 hora ensinando Bíblia. Vamos lá, abre a Bíblia agora, responda aqui. Não, irmão, o discipulado era o que Jesus fez. Ele pegou 12 homens e durante 3 anos andou com eles. 24 horas. Aquilo era discipulado. É o que ele fez com Paulo depois. Pegou Paulo, levou para a Arábia, segundo Gálatas 1, e passou 3 anos com Paulo ensinando Paulo. Aquilo era discipulado. Aí a igreja, porque ela tem problema com esses termos catequese, catecumenato, é discipulado. Pastor. O que é discipulado? O pessoal lá sabe o que é discipulado. A ideia é, os que estão em Cristo são catequizados na verdade de Cristo. Daí Paulo usa a expressão, segundo é a verdade em Jesus. E a minha pergunta é, quem tem ensinado a verdade de Cristo para você? Porque aí Deus coloca líderes espirituais para nos instruir. Deus levanta pastores na igreja para nos instruir a verdade de Deus em Cristo Jesus. O que não quer dizer que eles nos ensinarão a verdade de Deus. E aí a pergunta é, como é que você escolhe o seu líder espiritual? Segundo que critério? O comprometimento dele de te ensinar a verdade em Cristo Jesus, ou porque você vai com a cara dele, ele é um cara gente boa, é um cara muito agradável. Qual é o seu critério para escolher quem te ensina a verdade de Deus? Eu não sei se os irmãos lembram, há uns anos atrás nós tivemos uma peixada. Muito bom aquilo, viu, irmãos?
Deus de vez em quando traz umas revelações a essa igreja que são muito boas. Deus levanta uns profetas e profetiza nessa igreja. Faz tempo que a gente não faz uma peixada, pastor. Isso é palhaçada, irmãos, é óbvio. Mas uns anos atrás nós tivemos uma peixada numa chácara. Foi muito boa. E foi um rapaz, a convite de um membro da nossa igreja. E eu estava lá no momento concentrado, né, um momento espiritual de concentração, um prato, né, e um peixe assado ali e tal. E o rapaz puxando conversa. E aí de repente ele começou a falar mal das igrejas. Porque ele já tinha ido na igreja tal, já tinha sido membro dessa e daquela. E tudo que ele via eram pastores muito mais preocupados com o dízimo. Pastores muito mais preocupados com os projetos de expansão da igreja. E aí esses pastores só pregavam prosperidade, isso e aquilo e tal. E ele descendo o pau, e eu lá comendo. E aí ele fez aquela pergunta cruel. Que eu já disse a você, se você realmente não quiser saber o que eu penso, não me pergunte. Nunca olhe para a minha cara e diga, não é, pastor? Não faça isso. Se você tem problema em ouvir o que eu penso e a verdade que eu tenho para lhe mostrar segundo as Escrituras, nunca me pergunte, fique na sua ignorância. Eu não vou lhe interromper, vai continuar crendo na ignorância. Porque não é papel meu te tirar da ignorância, é do Espírito Santo. Se ele não teve a preocupação de te tirar da ignorância, não sou eu que vou me preocupar com isso. Agora não me pergunte. Aí aquele rapaz olha para mim, eu lá comendo. Não é, pastor? Rapaz, quando ele fez isso, eu fiquei... Eu olhei para ele e disse, você tem certeza que você quer saber o que eu penso? Eu geralmente faço essa pergunta, irmãos. E o pior é que o pessoal parece que não entende. Eles insistem, sim. Eu disse, meu filho, eu concordo com tudo isso que você falou. As igrejas hoje se tornaram mercenárias. Pastores querem saber quanto é o dízimo das pessoas e quanto a igreja está ganhando. Elas estão preocupadas com a sua própria expansão. Mas, sinceramente, não é isso que me preocupa na sua fala. O que me preocupa na sua fala é porque que você já rodou em tantas igrejas que têm a mesma característica. Por que você trocou 6 por meia dúzia? E você sabe por quê? Porque o seu coração ele é tão podre e ele é tão imundo quanto essas igrejas que você frequenta. O rapaz olhou para mim e disse, o senhor acha isso? Sim. Você é tão imundo quanto as igrejas que você frequenta. Eu baixei a cabeça e continuei comendo em paz. E sinceramente aquele cara ficou chocado, ele ficou paralisado. O membro da nossa igreja que olhou, ele ficou e disse assim, cara... Ele escolheu líderes para ensinar segundo a podridão do seu coração. Isso não me surpreende. Você vai lembrar que o próprio apóstolo Paulo, quando estava instruindo Timóteo a ser pastor, ele disse uma coisa para Timóteo muito séria sobre isso. Pega a sua Bíblia e olha o que Paulo ensinou a Timóteo sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 4. Perdão, 2 Timóteo, irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, conjuro-te perante Deus, ele está falando a Timóteo, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende,
exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que essas pessoas estão buscando na igreja sobre Cristo Jesus? A verdade de Cristo Jesus, segundo a sã doutrina, a doutrina que é bíblica e correta? Não. Paulo diz, eles não suportarão a sã doutrina. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Presta atenção agora. Segundo as suas próprias cobiças. Se você está em Cristo, uma pergunta que você precisa responder é, a quem você tem entregado o entendimento de Cristo Jesus da tua vida? E você precisa perguntar a você mesmo, se esse cara que te fala aqui na frente, ele te ensina a verdade das Escrituras ou não. Eu nunca tenho nenhuma preocupação em ser agradável a ninguém. Não sou politiqueiro. Todas as vezes que eu subo nesse lugar, eu só tenho uma única preocupação, de te ensinar a verdade que está escrito. Porque eu serei julgado por isso. Agora você precisa também me julgar. Você precisa tomar a palavra de Deus e questionar se de fato eu, como seu pastor, te ensino a verdade de Deus. E se eu não te ensino a verdade de Deus, cara, cai fora. Enquanto há tempo de salvar a tua alma de um homem que mente sobre as verdades de Deus para você. Porque se eu não te ensino a verdade de Deus, você está perdido. Você está no inferno achando que está no céu. Você precisa julgar todos os homens. Isso inclui o teu pastor. Agora Deus não vai me julgar se eu fui agradável a você ou não, pela quantidade de sorrisos ou caras feias que eu fiz para você. Deus vai me julgar pela verdade que eu te ensinei da Escritura. Quem tem catequizado a tua fé? Quem tem discipulado você? Ou você tem entregado o seu coração segundo as cobiças do seu coração? E Paulo ainda usa uma figura de linguagem fantástica. Ele diz, eles cercar-se-ão de mestres, segundo sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. A figura de linguagem de Paulo é, nossa, isso é agradável o que ele está dizendo. Sabe aquela coceirinha que dá no ouvido, você vai lá assim? É bom. Paulo diz, eles vão se cercar de mestres e que vão dizer o que os seus ouvidos querem ouvir. Às vezes a minha esposa brinca comigo e ela diz, meu filho, acho que ela aprendeu com Dom Paulo, há um clamor por uma palavra mais de amor. Só que a verdade de Deus não existe amor sem justiça. O anúncio do amor de Deus sem o anúncio da justiça de Deus é um anúncio de prostituição do Evangelho. Porque o amor de Deus só é possível pela justiça cumprida, a ira apaziguada. Se você está em Cristo, quando você entende a ira de Deus, você entende que Ele te amou, porque você foi livre da ira. Então eu não tenho que chegar aqui e pregar a você o que é gostoso para o seu ouvido ouvir. Nunca. Há uma pessoa que está em aconselhamento comigo, em depressão, de uma igreja lá do Lago Sul.
anos de depressão. Psicólogos, pregadores, autoestima. Vamos melhorar a sua autoestima. E aí ela me conheceu. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa: orem muito pela minha vida e pelo ministério de aconselhamento dessa igreja. Somente nessa semana, 3 pessoas nos ligaram de estados diferentes, dispostos a virem a Brasília para serem tratados aqui conosco. Ontem, a esposa de um pastor, desesperada no Rio de Janeiro, cuja filha já passou por tudo que é psicólogo em São Paulo, anos de depressão. Ela ouviu uma entrevista minha na rede Gênesis. Eu e o pastor Alex. Passou de novo, Alex. É um mistério, velho. De novo, passou pela 3ª vez na rede Gênesis aquela entrevista sobre o aconselhamento. E essa mulher me ligou ontem à tarde desesperada, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, ajude minha filha. Se o Senhor quiser, nós a levaremos aí em Brasília para o Senhor tratar dela. O Ministério da Assembleia de Deus na Bahia nos solicitou para atender a um pastor com bissexualidade. Eu sinceramente não sei o que Deus quer fazer com essa igreja nessa área de aconselhamento. O que eu sei é que a coisa está crescendo. Essa irmã dessa igreja no Lago Sul veio para aconselhamento. Anos de depressão. O que é que você espera que você faça no aconselhamento? Deus te ama, filha. Isso é importante para Ele. Quero que valorize o que você tem. Cara, ela cansou de ouvir isso do psicólogo. Ela cansou de ouvir isso de pregadores. Quando ela terminou de contar a história dela, eu olhei para ela e disse: você sabe qual é o seu problema da depressão? Você. Você é a desgraça de você mesma com os seus pecados. E aí eu comecei a pontuar com ela os pecados revelados da fala dela. E você sabe o que foi interessante? Ela mandou um e-mail essa semana dizendo: pastor, eu estou conhecendo a libertação dos meus pecados. E a depressão está indo embora. Eu não vou insistir com você naquilo que o seu ouvido quer ouvir. Eu não vou falar para você de alimentos da soberba do seu coração, e muito menos da sua autoestima. Eu não acredito nessas besteiras. Porque Cristo Jesus me ensina que o meu problema sou eu mesmo e meus pecados. E agora a questão de Paulo é: você é convertido? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que te instrui na verdade de Cristo Jesus? Porque aquele que te instrui diz muita coisa do que é a sua fé. A quem você tem entregado o cuidado da sua vida? Isso diz muita coisa sobre a fé que você tem em Jesus. A insistência de Paulo, então, é: e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Você precisa saber o que estão te ensinando. Você precisa julgar o que estão te ensinando. E você precisa julgar quem está te ensinando. Isso vale para todos, inclusive para mim. Eu preciso que você me julgue.
segundo a verdade que eu te ensino de Cristo Jesus. Agora o que é interessante é que Paulo não vai deixar isso obscuro. Versículos 22, 23 e 24, Paulo vai dizer, sabe qual é o conteúdo que você tem que ver do ensinamento de Cristo Jesus? É quanto você é exigido na transformação da sua vida. Versículos 22, Paulo começa, 22, 23, 24, diz, no sentido de que quanto ao trato passado, essa é a verdade em Jesus, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo então vai ilustrar com 3 coisas que o ensinamento sobre Jesus tem que estar presente. Quem te instrui na verdade de Cristo tem que te exigir mudanças profundas. 3 coisas. Vos despojeis, vos renoveis, vos revistais. Quais são as exigências? Se você está aprendendo de Cristo de fato pela boca de alguém que te ensina Cristo Jesus, essa pessoa vai te exigir 3 coisas. Em nome de Cristo. Vos despojeis, vos renoveis e vos revistais. Como nosso tempo já se estendeu, permitindo o Senhor, domingo que vem, vamos começar a examinar as exigências que aquele que te ensina Cristo tem que fazer. Aquele que te prega o Cristo verdadeiro, ele tem que te exigir 3 coisas. E aí depois da gente terminar de ver isso, você vai poder julgar melhor o seu pastor e dizer se eu te ensino a verdade de Cristo ou não. E se eu não te ensinar a verdade de Cristo, ouça o que eu estou te falando. Cai fora dessa igreja que você vai para o inferno. Porque a igreja que te ensina um falso Cristo te leva para o inferno. Você está perdendo a sua vida. Então, se eu te ensinar a verdade, se as exigências que eu faço de mudança na sua vida são bíblicas, eu não quero que você goste de mim. Você não precisa gostar de mim. Mas obedeça ao que Cristo quer de você. Porque você não vai ser julgado se gosta de mim ou não. Você vai ser julgado se obedece a Cristo ou não. E a minha função é te exigir que obedeça a Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tua palavra nos ajuda a discernir a verdade do Teu Filho amado Jesus em nossas próprias vidas. Tenho como privilégio que o Senhor me concede poder expor a Tua palavra. Também tenho como temor e tremor fazer isso. Porque eu sei da seriedade em expor a Tua palavra com fidelidade. E então eu trago a minha vida para que diante desta igreja que tens me dado para pastorear, eu possa ser julgado também a respeito daquilo que tenho ensinado em Cristo Jesus a estes irmãos e irmãs. E se naquilo que tenho ensinado for achado alguma falta, que por meio de um irmão ou uma irmã, o Senhor também queira repreender a minha vida, queira exortar a minha vida, para que o meu caminho seja encontrado agradável aos Teus olhos. Pedimos ao Senhor que também guardes o coração dos Teus filhos aqui neste lugar, para que os seus corações sejam encontrados agradáveis diante de Ti. Corações dispostos a Te obedecerem, a aceitarem as exigências do Teu Filho,
Há uma vida que se modela a vida dele. Há uma vida que se transforma à imagem dele. Nós te suplicamos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.